Se tu dizes que está no pobre, eu irei te buscar, Senhor. Então, nós temos hoje aqui novamente dois ensinamentos importantes que a liturgia da igreja de hoje nos traz, né? Primeiro, na primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 38, onde fala da doença de Ezequias, que era um homem de Deus, que ficou doente com uma doença mortal, e o profeta Isaías então foi enviado a ele para avisá-lo de sua morte, que ele iria morrer, para que ele se preparasse para esse momento, né? Como a gente ouviu na primeira leitura. Só que Ezequias não reclama, não murmura, ele só, diz a leitura, se vira para a parede, chora e reza, colocando a vida dele diante de Deus, colocando a esperança dele em Deus. Ele nem pede por sua vida, ele não pede para ser curado, nada, ele só coloca a vida dele diante de Deus. E a gente percebe que no final da leitura, o profeta Isaías ouve de Deus que deveria voltar na casa de Ezequias, esse que estava doente, para dizer que a prece dele tinha sido ouvida por Deus e que Deus daria para ele a saúde novamente e a vida novamente, que ele não morreria mais, porque a oração dele tinha sido agradável a Deus. Então Deus dava para ele um tempo a mais de vida. Isso é muito importante a gente meditar. Claro que aqui vamos fazer de forma rápida, né? Mas a meditação da força da oração. Aqui nós vemos que uma oração sincera, uma oração de coração diante de Deus, nessa primeira leitura, mudou uma situação imutável. Mudou uma situação que já estava resolvida, que ele tinha uma doença mortal, já estava decretada a sua morte, e a oração dele, tão fervorosa, agrada a Deus, e Deus muda os planos. A oração tem essa força diante de qualquer situação. Eu lembro que no final dos anos 80, começo dos anos 90, não tenho a data precisa, eu era novinho ainda na igreja, assim, entrando para a renovação carismática, e eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele tinha prometido a Deus que todos os dias, pela manhã, ele ia acordar e ia dedicar 15 minutos de oração a Deus, não importasse a hora que ele acordasse. Ele fez uma promessa a Deus, que ele ia todos os dias, antes de ir trabalhar, antes de fazer qualquer outra atividade, ele se levantaria, ia ajoelhar e rezar 15 minutos diante de Deus. E ele foi fiel a isso muito tempo. E ele tinha uma viagem marcada de negócios. Ele tinha que ir para, eu não lembro se era para outro país ou outro estado, né? Faz muito tempo, eu não consigo recordar direito. E ele então comprou a passagem de avião no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Marcou o horário de saída, tudo. Era cedo que ele sairia. Só que naquele dia ele acordou atrasado. Ele acordou atrasado. E ele se viu num dilema, né? Eu rezo ou eu vou correndo porque eu estou atrasado? Aí ele diz que mesmo contrariado, ele decidiu cumprir o que ele prometeu a Deus. E ele foi e fez seus 15 minutos de oração e foi para o aeroporto de Congonhas. Pegou trânsito, tudo. Quando ele chegou no aeroporto, o avião já estava fechado, não podia entrar mais, já tinha fechado, todo mundo já tinha feito check-in, já tinha entrado, já estava na pista para decolagem.
então ele perdeu a viagem. E ele disse no testemunho que ele ficou muito triste, ficou meio que revoltado, porque ele disse: eu combinei com Deus, eu fiz minha parte, Deus sabe que essa viagem de negócio seria importante para mim, eu estava precisando disso, mas por causa do que eu prometi a Deus, eu não fui, né? E recebo essa notícia ruim, né? E ele disse que ele estava indo embora. Quando ele pegou o táxi para ir embora, ele escutou uma explosão. Foi quando aquele avião, nos anos 89, 90, não lembro direito, caiu em cima das casas em Congonhas. Que ele foi, vocês lembram, né? Os mais antigos lembram? Que ele foi decolar e já caiu, ele nem chegou. E morreu todo mundo que estava no avião, inclusive morreu aqueles que estavam nas casas de baixo. Ele ouviu aquele barulho e quando ele viu aquela bola de fogo, aquelas coisas todas, ele percebeu que aqueles 15 minutos de oração livrou ele da morte. Às vezes a gente não compreende as coisas, que nem ele interpretou que Deus não tinha ouvido a oração dele, que Deus não tinha escutado o que ele falou, mas pelo contrário, Deus o livrou daquela situação exatamente por causa da sua oração. Então a oração, ela tem essa força de modificar situações, modificar. Eu lembro que no ano passado teve um furacão muito grande que se formou no Golfo do México, ali perto do México, e estava vindo para o México, e muito forte, um dos mais fortes ali daquela região. E quando eles todos se preparavam para uma calamidade, teve um sacerdote de uma cidade praiana, assim, onde o tornado ia chegar para aquela praia, que decidiu com seus paroquianos rezar o rosário, fazer uma vigília rezando o rosário. E assim o fizeram. E o furacão foi perdendo força e ninguém conseguiu explicar por que ele perdeu força, mas ele chegou na praia uma brisa. Ele não destruiu como tinha já destruído em outros países, ia subindo para o lado do México. Ele perde a força por causa de uma força maior que ele, que é a força da oração. Então esse é o primeiro ensinamento que a liturgia de hoje nos traz. E o segundo, para a gente meditar no Evangelho, o segundo ensinamento tão importante também, onde Jesus num dia de sábado está andando com os seus discípulos e eles têm fome, né? E eles eram pobres. Então eles passam por meio de um lugar onde era plantado trigo. Então era num dia de sábado, mas porém a fome deles começaram a tirar umas espigas e comer por causa da fome. E a gente sabe que na lei judaica, e por isso que é importante a gente entrar no contexto da história, o que na época não se podia fazer nenhum tipo de serviço no sábado. Até hoje para os judeus é assim, mas ali muito radicalmente eles tinham o dia de sábado, não podia. Então você tirar você colher o trigo, mesmo que seja para sua alimentação, no dia de sábado não poderia ser feito sem pecar contra a lei de guardar o sábado. Então era nesse contexto que essa história acontece. E os discípulos de Jesus começam a comer porque tem fome, e Jesus não os repreende. Jesus não chama a atenção deles dizendo: olha, é sábado, vocês não peguem, vamos passar fome nesse sábado. Jesus não faz isso. Mas os fariseus, que eram os doutores da lei da época, vendo isso, eles perguntam para Jesus: olha, seus discípulos estão colhendo trigo no dia de sábado, isso é proibido, eles não respeitam a lei. E aí Jesus compara quando o rei Davi comeu o pão que era dedicado para os sacerdotes no templo, compara. Em outras palavras, Jesus começa a explicar para ele quando a lei está
quando a lei é deparada com uma situação com a vida humana é mais importante do que a lei. Nessa situação aconteceu exatamente isso. Para que eles continuassem o seu caminho, eles precisavam comer, eles estavam com fome, mas era dia de sábado. Se esses fariseus tivessem isso que Jesus falou aqui, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, se eles tivessem pensado isso primeiro, eles iam dizer: olha, não precisa colher esse trigo no dia de sábado, porque é contra a lei. Vocês estão com fome? Nós vamos dar comida para vocês. Não. Eles preferiram condenar pela lei os que estavam com fome do que usar de misericórdia e saciar a fome deles, já que não queriam que eles quebrassem a lei. Jesus deixa muito claro que a lei é feita para o bem do homem, não o homem feito para o bem da lei. A lei da guarda do sábado, que era um dia da semana, ela foi criada exatamente por causa da escravidão que existia já naquela época de Moisés. Então Deus coloca nas tábuas da lei o dever de guardar o sábado. Para quê? Para que aqueles tivessem pelo menos um dia da semana que eles não fossem explorados. Então a proibição era geral: ninguém deve trabalhar no sábado. O sábado é um dia dedicado ao Senhor, para que as pessoas pudessem ter um dia com a sua família, tivessem um dia para se dedicar à oração, não fossem todos os dias explorados no trabalho escravo. Então a gente percebe que a alma da lei foi ferida nesse evangelho, quando eles repreendem os discípulos que comem porque têm fome. A lei foi criada exatamente para o bem daqueles que sofriam com a opressão. E ali estava diante também de uma situação de fome, de necessidade real. Então, nesse momento, a necessidade humana está acima da lei. É isso que Jesus está dizendo, em outras palavras. Sempre que se deparar com a necessidade, São Francisco dizia: necessidade desconhece lei. Necessidade desconhece lei. Em caso de necessidade, sempre o bem da pessoa está acima. Sempre está acima. A gente vê às vezes algumas religiões e seitas, como os Testemunhas de Jeová, por exemplo, que é uma seita, ela não é uma religião cristã. Eu sei porque eu fui Testemunha de Jeová também. E eles, por exemplo, têm uma lei escrita no seu livro do conhecimento, que é um livrinho, uma espécie de código de direito canônico deles, né? E que eles proíbem uma pessoa que está morrendo de receber uma transfusão de sangue, por exemplo. Por exemplo, pode ser o filho dele, está no hospital e precisa de um tratamento, e precisa fazer uma transfusão de sangue. Eles proíbem, eles deixam morrer. Então eles põem a lei acima da vida. E é exatamente isso que Jesus está nesse evangelho condenando. A lei é feita para o bem das pessoas, não para a morte das pessoas. Não para a morte. Então que essas duas lições, tanto da força da oração, quanto essa lição de que a misericórdia é o cumprimento pleno da lei, o olhar o ser humano sempre acima da lei, que isso governe nosso coração, que isso seja a nossa meta, seja aquilo que, as balizas que nos fazem caminhar diante de Jesus. Que a gente nunca tenha uma fé rancorosa, né, como essa fé dos fariseus, que preferem apontar o dedo e dizer que os outros estão descumprindo a lei, quando esses outros que são acusados estão em necessidade real, com fome, com sede, né? É como se você pegar na quaresma, na sexta-feira santa, por exemplo, que não se pode comer alguns alimentos, que é uma lei da igreja e tal. Aí você não pode aplicar isso para um morador de rua, por exemplo, né? Ou ver ele faminto e dizer: olha, eu não vou te dar nada porque hoje é sexta-feira santa. Ele vive a sexta-feira santa todos os dias do ano.
Então, sempre a necessidade humana está acima das leis. Que o nosso coração entenda isso diante de Deus, para que ele seja um coração agradável a Deus. Louvado seja nosso... Se tu dizes que está no pó